questão aí. Pode falar. Para eu saber se está certo, eu não entendi bem. A gente tem que tirar a raiz do valor, a raiz de 80 no caso. Sim, no caso, 80 ao quadrado, que é U de R ao quadrado, a gente encontrou o Uhum. valor só de U de R. Aí seria 80 ao quadrado, vai dar 6.400, certo? Aí Hum. U de C, a gente encontrou o valor de 75,5. Aí tu faria 75,5 ao quadrado também. Aí vai dar um valor lá que somado com aquele primeiro vai dar 12.100 aqui no caso, certo? E vai tirar a raiz dele, dessa soma desses dois valores. Ah, entendi. Agora eu entendi. Até que a gente tem U, entendeu? Vai ser a raiz da soma deles dois. Da, da De U de soma R dos ao dois, né? quadrado mais U de C ao quadrado. Tirando a raiz deles dois, aí vai dar, no caso aqui na minha calculadora deu 110,001, que é aproximadamente 110, certo? Ok. Entenderam? Todo mundo entendeu? Vamos lá, né? Pronto, aqui a gente fez o circuito RC. Aí agora vai ficar um pouco mais complexo, certo? Porque agora a gente vai trabalhar com RLC. Entendeu? Porque aqui, no caso, na prática, nos circuitos que a gente tem, sei lá, nos nossos componentes eletrônicos, enfim, na vida mesmo, a gente tem essa mistura de componentes resistivos, indutivos e capacitivos. Ó, de cara, Então a uma gente tem pergunta esse aí. circuito aqui, ó. Pode falar. Circuito RLC série. Será sempre em série? Isso. Não, Beleza. não. A gente tem Não? conectado em série aqui. Cadê? Tem conectado em série aqui, tá vendo? Isso, que eu tô percebendo também isso aí. Certo. Mas a gente também tem o circuito R, L, C, Paralelo. certo? Paralelo, exatamente. Entendeu? Isso, Aqui no beleza. caso a gente tem apenas uma corrente, Uhum. a corrente é a mesma em todos, e aqui a É, gente tem que a tensão é a mesma em todos. a tensão é a mesma em todos aí. Entendeu? Porém, a corrente é diferente. Exatamente. A corrente é diferente. Aqui tem uma corrente aqui, tem outra corrente aqui, tem outra corrente aqui. Justo. Aí aqui, nesse caso, no caso de RLC, série, a gente utiliza a lei das malhas, porque a corrente é a mesma, certo? É só somar, Agora, né? no RLC paralelo, oi? Aí, nesse caso, você fala que a corrente aqui é as mesmas, então vai ser só somar, né? Isso. É só somar as tensões, no caso, Isso. Ok. certo? Uhum. Pronto. Simplesmente, só somar as tensões. A tensão no resistor, tensão no capacitor, tensão no indutor, vai dar igual a tensão que eu tenho entre esses dois pontos, que é a tensão da fonte. Beleza. Entendeu? Ok. Perfeito? Pronto. Perfeito. Somente isso. Só isso. Agora me Aí a tira, gente tem, nessa configuração, pode falar. me tira uma dúvida. Como nessa fonte não tem uma numeração no caso, como é que eu posso fazer para chegar ao resultado? Aqui, no caso, eu estou falando da forma geral. Aqui eu estou explicando somente da forma geral. Mas, tipo, na prática, né, nas questões, a gente tem seria o da fonte, sei lá, de 110 volts, como foi o caso daquela outra questão lá. Ou se não, U igual a 220. Certo? Você Ele vai quer dar na dizer questão que um valor de U. na prática vai ter os valores, não é isso? Vai ter o valor. Exatamente. Isso. Porque é uma fonte qualquer. Uhum. Ok. Certo? Aqui é somente para explicar como funciona. Quais são as equações que vão partir desse circuito. Beleza, Jô. Certo? Ok. Pronto.
Joyce, Pronto. Aí aqui, nessa configuração... Oi, pode falar. Sidney, eu posso sair. Oi, Sidney. Eu vou ter que dar uma saidinha, viu, Joyce? Tá, peraí, rapidinho. Tá, ok. Pode ir. Ok, obrigado. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. Valeu. Boa noite, Sidney. Bom final de semana, querido. Vamos lá, né? Aí aqui, nessa configuração, como a gente agora tem circuito, desse circuito a gente tem resistores, capacitores e indutores, agora a gente vai ter 3 situações. Uma situação onde o valor Vamos por partes, né? Vamos lá, vamos com calma. 3 configurações. Primeira situação é onde a tensão do indutor, a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. Certo? Então, considerando que essa tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor, a gente nota, né, que o resultado da corrente fica atrasado de um ângulo φ em relação à tensão aplicada. Ou seja, em outras palavras, a gente tem... Olha aqui para esse gráfico aqui, né, para esse diagrama fasorial. A gente tem a tensão no resistor, que está em fase com a corrente. Certo? Isso aí já está na mente, já está decorado. Beleza? Aí agora a gente tem o indutor e o capacitor. A tensão no indutor é adiantada de 90 graus em relação à corrente. E a tensão no capacitor é atrasada de 90 graus em relação à corrente. Ou seja, tensão no indutor é adiantada de 90 graus em relação à corrente. E a tensão no capacitor é atrasada, tá vendo que está embaixo? De 90 graus em relação à corrente. Ô, Joyce. Perfeito isso? Perfeito. Oi. Joyce, essa sua linguagem aí de estar adiantada e atrasada ao ângulo, não é isso? Isso. Isso. Pois bem, quando você fala adiantada, é porque a seta está para cima, é? E atrasada para baixo? Não necessariamente. Não necessariamente. É porque, lembra que ele gira no sentido anti-horário? Ah, é o giro do ângulo. Exatamente. Se eu tenho... Eita, caiu. Se eu tenho... Vocês conseguem ver a cor aqui? Aham. Dá para ver a cor? Consegue ver a cor? Tá. Esse vermelho aqui, o vermelho, Sim. é minha corrente. Certo? Ok. E o meu azul é a minha tensão no indutor. Perfeito? Então, se eu tenho que ele gira no sentido anti-horário, então ele vai girar assim, ó. Os dois. Gira os dois, né? Certo? No eixo. Gira os dois. Gira tudo. Gira tudo. Aqui eu estou representando só 2. Certo? Então, pode ver que aqui ele ainda tem esse ângulo de 90 graus, tá vendo? Continua. Aqui. Aham. Pronto. Aí, então, se eu tenho que a corrente estava nesse eixo aqui e o indutor tá para cima, ele está adiantado, certo? 90 graus, porque ele gira assim. Agora, se eu coloco a corrente dessa forma, se você falasse, porque a seta está para cima, ele está adiantado. Nesse caso, tá incorreto isso, certo? Porque aqui a corrente tá para cá, no sentido negativo de X, e a tensão no indutor tá para baixo. Mas ele ainda tem essa defasagem de 90 graus e ele ainda gira dessa forma. Então, o azul, que seria a tensão no indutor, ele ainda está adiantado de 90 graus, ó, da corrente. Entenderam? Tô entendendo. Então, independente de se ele tiver... Eita, caiu. Se ele tiver para cima ou para baixo, se ele tiver assim ou assim, certo? Aham. Isso não importa muito se a seta estiver para cima ou para baixo, mas importa a direção da corrente aqui. Se eu tenho... Deixa eu colocar aqui. Essa caneta aqui. Essa caneta aqui para baixo. Isso aqui é o capacitor. Certo? Atenção no capacitor.
Em relação à corrente, a tensão no capacitor, ela está atrasada de 90 graus. Ela está para baixo, porque ele gira assim, então a corrente vai estar sempre na frente da tensão do capacitor. Na Tá tensão do vendo? capacitor. Aham. Beleza. Se eu coloco ele assim também, se eu coloco ele assim também, Ele ainda vai estar assim, atrasado. ainda vai estar atrasado, porque ele ainda gira. Eita, meu Deus do céu. Ainda gira assim, certo? Beleza. Boa explicação Entendeu, agora né? aí, Vici. Valeu mesmo. Entendeu? Ficou claro agora? Ficou mais claro ainda. Valeu, Joyce. Né? Tá troncho, tá não, né? Ah, Só não. um pouquinho. Caindo agora. Pronto, fica assim. Pronto, aí aqui, onde é que eu tava? Enfim. Se a gente tem a tensão no indutor maior que a tensão no capacitor, é a mesma coisa que falar que esse UDL aqui, esse UDL, ó, ele é maior do que esse UDC. Tá vendo que ele é maior? Ele é realmente maior? É. O tamanho dele é maior do que o tamanho de UDC. Pronto. Então, quando eu faço isso, tá vendo que ele tá oposto, né? O de L tá para cima e o de C tá para baixo. Eles estão sempre opostos. Estão É. sempre um controle do outro. Então, quando eu faço isso, vamos colocar aqui o de X vai ser igual a esse U de L, que é positivo, tá para cima, menos o de C. É justamente esse U de X aqui, ó. Certo? Se eu tenho algo grande aqui, e o de L, esse roxinho, é grande, e esse vermelho é o de C, aqui, se eu faço essa parte grande de U de L menos essa parte de U de C, eu vou ter essa partezinha aqui, ó. Essa parte pequena aqui. Vou ter isso aqui, que é U de X, que no caso, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para vocês. Cadê? Aqui. Eu vou ter essa resultante aqui, ó, para cima. Entenderam? Se eu tiver um de L de valor 10, eu tenho 10, de 10, e eu tenho o de C de valor 6. Então, se eu faço 10 menos 6, eu ainda vou ter um valor de 4, certo? 4 positivo. Tá entendendo? Se eu tenho, o de L igual a 10 e o de C igual a 4, tá vendo que o de L é maior que o de C, certo? É, correto. Aí tá claro que o de L é maior que o de C. Então, se eu faço o de L menos o de C, o de L menos o de C, eu vou ter, no caso aqui, um de X, que eu chamei o de X qualquer, igual a 6, É. certo? Então, no caso aqui, seria mais 6. Então, ele ainda estaria nessa parte do indutor. Entendeu? Estaria para cima. Estaria aqui, ó. Essa resultante está aqui, ó. Para cima. Que no caso vai estar aqui. Esse pequeno espaço aí. Entendeu? Nesse pequeno espaçozinho que tem aqui. Então, se eu tenho essa resultante agora de o de X, que eu chamei, né? No caso, o de X, que seria o de L, que é o maior, menos o menor, que é o de C. Aí eu tenho essa pequena parte que eu faço agora o meu triângulo. Meu triângulo de tensões aqui. Cadê? Isso aqui é aqui. Triângulo de tensões aqui, onde é o U, normal. Aqui é U de R. E aqui agora, essa minha resultante de U de L menos U de C. Certo? Que no caso desse exemplo que eu falei aqui no cantinho aqui, ó. Se eu utilizasse esse exemplo, esse U de L menos U de C, que é essa pequena partezinha aqui, seria de 6. Entendeu? Deu para entender?
Então, eu tenho que a tensão no indutor é maior do que a tensão no capacitor, e com isso, esse circuito ele vai ser chamado predominantemente indutivo. É como se esse indutor, esse valor de indutor, ele se cancelasse com o capacitor, fazendo que nessa questão aqui nesse exemplo que eu dei, né? Tenho a tensão no indutor de 6, a tensão resultante de 6, positivo. Sim. Então, eu tenho como se ele tivesse só um indutor de valor 6. Um indutor de valor de tensão 6. O capacitor foi cancelado com a outra parte do indutor. Entendeu? O que você quer dizer que o indutor eliminasse o capacitor, mas ainda mantesse um pouco do indutor, é isso? Exatamente, é exatamente isso que eu estou falando. É predominante. Uhum. Por isso que ele é predominante e indutivo. Porque sobrou essa parte indutiva ainda. Uhum. Compreendo. Entendeu? Beleza. Pronto, aqui é a primeira situação. Quando o U de L, que é o indutor, a tensão no indutor, é maior do que a tensão no capacitor. Então, o circuito é predominantemente indutivo. Certo, né? Ok. Agora, na segunda situação, a gente tem que o de L é menor do que o de C. Certo? Então, nesse caso, a gente tem o de C grande, que vai cancelar o de L, que é pequeno. Aí, dessa forma, como o de L é menor que o de C, vai sobrar uma partezinha de U de C. Certo? Aí, dessa forma, ele é um circuito predominantemente capacitivo. Ok. Porque sobrou essa partezinha de tensão do capacitiva. Uhum. Perfeito? Perfeito. Tá dando para entender direitinho. Pronto, aqui está a representação fasorial, né? O de L menor do que o de C. A gente tem o de L menos o de C. Vai ter esse valorzinho pequenininho aqui para baixo. Que no caso vai estar aqui. Eita, ficou feio. Aqui para baixo. Certo? E vai fazer aquele triângulo de tensões da mesma forma aqui. Aqui eu tenho meu U, aqui o de R, e aqui o de X, que é a tensão resultante dessa soma dos dois, né? O de L menos o de C. Tá para baixo porque o de C é maior do que o de L. Entenderam? Eu disse, mas eu disse. Entendeu? Ok. Beleza. Ok, né? Uhum. Pronto. Aí, só lembrando aqui, né? Considerando o de C maior do que o de L, notamos que, como resultado, a corrente fica adiantada em relação da tensão aplicada, porque agora a gente tem um circuito predominantemente capacitivo. Então, no circuito capacitivo, assim, a gente tem que a corrente ela é adiantada em relação à tensão. Certo? Então, se a gente está falando de um circuito predominantemente capacitivo, a gente está considerando as mesmas características que a gente tinha lá no circuito capacitivo. Entendeu? Uhum. Entendeu mesmo? Ô, Joyce, mais uma pergunta. Esses circuitos aí de ângulo, com a tensão e a corrente e tal, eles vão girar sempre horário, não é isso? Sentido anti-horário. Nesse sentido aqui. Ah, anti-horário. Sempre vai ser anti-horário que vai Anti-horário. girar. Por quê, Joyce? Isso é uma convenção que foi feita para poder ficar normalizado, entendeu? Então, todos os livros, todas as questões vão sempre considerar esse sentido anti-horário. Agora. Porque ele pode tanto girar para o sentido horário ou anti-horário, mas aí foi normalizado que o que vai ser utilizado pelos livros e pelos artigos, enfim, por tudo que pode ser feito
para resolver questão, ou no caso, para a gente considerar os ângulos mesmo, na vida real, digamos assim, é no sentido anti-horário, Beleza. certo? Uhum. Ok. Da mesma forma lá que a gente tem um círculo trigonométrico, a gente não tem que aqui é 0 e aqui é 90? Não é isso? Aqui está no sentido anti-horário. Vai Aí crescendo no sentido anti-horário. aí 180 e depois Mas aqui 360. também pode ser 90. Aqui embaixo também não pode ser 90 se ele for para o sentido horário. Horário. Sim. Então, só que foi normalizado o sentido anti-horário. Então, aqui, em vez de ser 90, vai ser menos 90. Entendeu? Tá. Beleza. Tá entendendo, né? Hum. É Pronto, só a aqui, forma da linguagem situação mesmo. 2, o de L. É só isso. É. Pronto, agora a gente tem a terceira situação. Quando o de L é igual ao de C. Ou seja, eles têm os mesmos valores de tensão. Isso aqui é chamado de um circuito ressonância. Ou seja, de acordo com o passar do tempo, né, eles vão se cancelando mutuamente. Ou seja, um vai cancelar com o outro. Entendeu? Até A chegar gente a chama esse zero. circuito ressonância porque eles vão estar sempre em ressonância ali. Sempre, sempre, sempre. Ele não vai chegar a zero. Ele pode chegar a zero, mas depois vai subir de novo, vai ficar assim. Sempre assim, entendeu? Aleatório. É, mas um cancelando com o outro. É tipo 10 menos 10, 9 menos 9. Vai ficar sempre nesse sentido, um menos o outro. Tô Aí entendendo. aqui a gente fala que o de C é igual ao de L, então o resultado da corrente fica em fase em relação à tensão. Como esse o de C aqui é igual ao de L, isso aqui vai se cancelar. Certo? Então só vai sobrar essa parte daqui. Certo? Então a tensão total, a tensão que vai sobrar, a tensão aqui na lei das malhas aqui, né? U igual ao de R mais o de L mais o de C. Se o de L é igual ao de C, aqui, no caso, aqui não é uma soma algébrica, é uma soma fasorial, certo? Que é justamente essa partezinha daqui. Se o de L é igual ao de C, então eles vão se cancelando. Deixa eu escrever de novo aqui. U igual ao de R mais o de L mais o de C. Se eles são iguais aqui, eles vão se cancelar. Então, isso aqui a gente pode considerar zero na equação, no caso, no diagrama fasorial aqui, porque esses dois vão se cancelar. E o que vai restar é que a tensão total vai ser somente resistores, vai ser só a tensão resistiva. No caso, a tensão total vai estar em fase com a tensão no resistor e vai estar em fase com a corrente. Que é exatamente isso aqui. Isso daqui. Enquanto que a tensão no capacitor e a tensão no indutor vai se cancelando. Certo? Ok. 4. Ok? Aí pronto, nesse circuito de ressonância, aqui, como eu tinha falado, né? Elas vão se cancelando, vão se anulando mutualmente. Ou seja, vai uma cancelando com a outra. Aí essa situação de ressonância deve ser evitada, pois pode produzir sobretensões elevadas, perigosas para as pessoas e instalações, danificando o isolamento das máquinas e essas coisas. Certo? Porque vai ter sempre essa eu não posso dizer bem uma vibração, mas tem sempre essa ressonância, assim. A gente tem, vamos supor, uma taça, a gente tem uma taça, a gente bate essa taça com, sei lá, com o dedo assim mesmo, com o garfo. Aí ele não dá aquela vibração. Essa vibração é dada no caso, é a frequência de ressonância. Entendeu? Então, quando a gente fala de circuito de ressonância, também tem essa vibração, por conta desse cancelamento de U de C com o de L, que vai ocasionar essa danificação dos isolamentos das máquinas. Certo?
É justamente o mesmo caso lá da taça, quando a gente bate, tem essa vibração. Aí existe essa frequência de ressonância. Aí, no entanto, esse circuito é utilizado para equipamentos de telecomunicações, ou seja, quando a gente quer algum sinal, a gente está trabalhando com circuitos que a gente quer sinais, a gente trabalha com essas vibrações. A gente está trabalhando com sinais, certo? A vibração é um tipo de sinal. Ruídos também, ruídos. A gente utiliza esses circuitos ressonantes para cancelar esses ruídos, para fazer filtros também, enfim. Tem várias aplicações. Aí aqui, vamos lá, né? Para cada circuito RLC, há uma frequência da tensão aplicada que leva à ressonância, certo? E essa frequência é justamente quando X de L é igual a X de C. Só que quem é X de L? X de L, vamos lá, de novo. Quem é X de L? Quem é X de L? Com fila ou sem fila? Tá mutado, viu, Alexandre? Oi, como? Com fila ou sem fila? Aí você que sabe. É Tá melhor mutado, isso. viu, Alexandre? Sem fila, quem é X de L? Sem fila é indutância. Não. Indutância é o L. Então... Ai. É dado em homem. E aí? Só tem É eu dado aqui em pra homem. falar, velho. Hã? Certo, tá certo. Alexandre tá falando, mas ele tá mutado. Eu acertei, professor? O microfone dele tá desligado. Não. Ressonância. Oxe, desculpa, estava desligado o microfone. Tava desligado. É a Ressonância Ei, sem fila, malandro. reatância indutiva, é isso aí, reatância indutiva. Aí a reatância indutiva, qual é a fórmula dela? É o Ela Q dá- multiplicado pelo quê? XL. XL, então, XL é dado Pela- em quê? Pela de homem. Não, então, Não, ele é a ela lei é de um homem. Q Mas vamos lá, multiplicada com Q. vamos clarear melhor. É o Q multiplicado com o quê? Sim, não é isso que você quer? Sim, eu quero isso. É o quê? Eu acho que é Enfim, XC. vamos lá. Sem XL fila, cara. é Sem ômega fila. vezes L. É ômega vezes L. Que é igual a 2πf vezes L, certo? XC. Quem é XC? XC Quem é XC? é a reatância do capacitor. Capacitiva. Reatância E é dado em capacitiva. quê? Qual a forma dela? A gente utiliza lá a frequência. Como ela é a forma dela? Faraday. Sim, mas qual é a forma dela? A É fórmula 1 sobre o quê? 1 sobre um sobre 2π vezes F vezes F. Vezes o quê? C. Vezes C, exatamente. Então, se eu tenho nesse circuito ressonante Acertei um. XL igual a XC, então, igual a XC, então eu tenho que 2π F vezes L vai ser igual a 1 sobre 2π F vezes C, certo? Isso é igual a isso. Então, se eu quero a frequência de ressonância, que é justamente quando XL é igual a XC, então eu tenho que essa frequência aqui vai ser igual a 1. Aí vou pegar essa parte aqui para baixo, e esse F daqui eu vou botar junto com esse aqui. Então, a frequência ao quadrado, certo? Que vai ser duas frequências, que eu tenho a frequência de baixo com a frequência de cima, vai ser multiplicada as duas, vai dar F ao quadrado, vai ser igual a 4π ao quadrado, que eu tenho 2π aqui, vai multiplicar os dois,
vezes L vezes C. Certo? Aí, se eu quero a frequência de ressonância, eu tenho que F vai ser igual a raiz de 4π ao quadrado vezes L vezes C. Isso aqui é a frequência de ressonância, que pode ser simplificada por essa fórmula aqui também. Certo? Porque aqui, está aqui em cima, FR, a raiz de 1 é igual a 1. Certo? A raiz de 1 é igual a 1. A raiz de 4 é igual a 2. Certo? E a raiz de π ao quadrado, quando eu tenho raiz de π ao quadrado, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Eu cancelo esse 2 com a raiz. Vai sobrar somente π. Entendeu? Isso aqui é a mesma coisa de se eu tiver a raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado não é 4? 2 ao quadrado não é 4? Se eu fizer a raiz de 4, vai dar 2. E se eu fizer 2 elevado ao quadrado, na raiz, né? Se eu cancelar aqui, isso aqui vai ser igual a 2 também. É a mesma coisa. Tô vendo no teu curso não. Certo? Achei. Não tá vendo? Não, achei agora. Tá aqui, ó. Isso aqui que eu fiz. Oxe, eu Pronto, procurando aí se eu aqui. tenho isso, a frequência de ressonância é aqui em cima agora. Aqui em cima, a frequência de ressonância é dada por 1, que a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2, a raiz de π ao quadrado é π, e como L e C não estão ao quadrado, tá um termo Joyce. único, isso tudo vai ficar dentro da raiz. Oi. O valor de π é sempre 2, né? Não, o valor de π não é 2, o valor de π é 3,1415, 6, alguma coisa. Dessa vez, Certo? Mas falando aí aqui na 2π, fórmula 2π, 2π, 2π. é 2 multiplicado por π. Isso é a frequência em radiano. Frequência radiana aqui. Que é 2 Esse que πf. é 2 Então π tem um valor já, né? Frequência... é Então, π é 3,14. um valor. Uhum. Aí é 3,14 vezes 3,14, 2. 15, 16. 3 É exatamente, vezes a frequência. Vou anotar aqui pra não esquecer. Anota aí, mano. Pronto, aí isso é dado pela frequência de ressonância.